Todos sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal dos Arautos do Evangelho, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Assim nós vamos evangelizando cada vez mais com todas as matérias da Santa Igreja que temos tratado aqui no nosso podcast. E hoje temos a alegria de estar conosco aqui o Diácono Rodrigo. Seja bem-vindo. Salve Maria, Diácono Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Diácono Rodrigo aceitou tirar uma parcela de seu tempo para estar conosco aqui. Ele está fazendo um trabalho pastoral evangelizador aqui em São Paulo e ficou muitos anos trabalhando, né, seu diácono, no Espírito Santo em Vitória, né? Em Vitória, padre. Sim, Trabalha foram ali 18 anos lá e agora 18 anos? morando há 4 anos aqui já em São Paulo, mas fazendo as viagens também para o Brasil aí para exercer o ministério. 18 anos exercendo a sua ação pastoral em Vitória e agora sendo ministério há 4 anos no Brasil. Sim, senhor, Mas o senhor não é natural de Vitória, não é? Não, sou natural de Belo Horizonte, conheci os Arautos lá e fui morar em Vitória já em seguida e passei 18 anos lá em contínua formação aqui em São Paulo, inclusive o período de faculdade todo e agora morando aqui. Agora é impressionante, padre. Não posso deixar aqui de dar esse testemunho, irmão Fano. Olha, Fica à vontade, o microfone porque é do senhor já. girando esse Brasil de cabo a rabo, o senhor toca no nome do Padre Ricardo, o que levanta de graças na pessoa, padre. É um testemunho, assim, porque eu sei que o senhor gira também, sei que o senhor roda também, Um pouquinho. mas é muita alegria, às vezes, dentro do avião, às vezes... E no percurso até uma casa nossa, uma igreja, gente que viu, olha, eu fiz a consagração, eu faço parte dessa família, e as pessoas têm tomado como uma grande família mesmo, padre. A consagração. A consagração Nossa Senhora. Isso Então, mesmo. como o podcast Salve Maria tem como objetivo os consagrados, enfim, Sim. o público católico em geral, Sim. nosso Brasil, mas sobretudo o público consagrado, dizer para o senhor que somos já milhões de espectadores do senhor aqui, ouvindo o senhor todo mês nesse podcast. Então, queria só transmitir isso para o senhor, que tem sido uma alegria. Inclusive, você falou em todo mês nós temos essa alegria de estar com o Padre Ricardo, né? E eu tenho uma notícia boa para todos aqui do programa. Olha só, uma notícia boa agora, não é que o padre fica aí elogiando a gente, certo? Segura, coração. O padre que andou muito mais... Qual a notícia boa, seu irmão? A notícia boa é que agora não será apenas um podcast por mês, mas sim 2 podcasts por mês. 2 podcasts, Aleluia. é isso. Então, a pedido de muitos, né? prepare-se que os senhores eles vão voltar mais vezes aqui. Não, com certeza. Porque sempre vai ser agora na primeira quarta-feira, que já é o costume, né? Sim. E na terceira quarta-feira do mês. Na Primeira terceira e semana. terceira, quarta. Primeira, terça, quarta-feira, né? E terceira, quarta-feira também. do mês. Então está No ótimo. mesmo horário, às 20h30. Mesmo horário, às 20h30. Não. Então, nosso podcast E aí, Salve É Maria. impressionante, padre, que o que tem dado de subsídio para as pessoas se formarem, porque a consagração é feita, mas depois ela tem uma formação continuada. A pessoa tem que se aprofundando na doutrina Claro. católica, aprofundando na devoção Nossa Sim. Senhora. Esse podcast tem ajudado muito nisso. Viu? Tem, As pessoas conhecer. têm- É preciso conhecer, amar mais, né? Amar E viver com o auxílio da graça de Deus, né? Sim. E viver na graça de Deus. Graça, E padre. nós Tudo é vamos graça. aproveitar para dizer aqui, irmão Fanner, viver na graça de Deus. E eu estava pensando esses dias, quantas vezes até no jornal estava um título assim, oportunidades. Oportunidades. Não perca Não perca. oportunidades. O outro vem, o segredo é a alma do negócio. E eu vi pensando, se fala muito em negócio. E hoje, diácono, o diácono está aqui para tratarmos do maior negócio que nós temos na vida. O Sem dúvida, negócio, padre. nós falamos da graça de Deus, o maior negócio que se esse der certo, tudo deu certo, 100% Tudo, padre. negócios Ó. com o custo-benefício total. Benefício. Se isso Custo der zero. errado, zero, é o negócio isso, da isso, nossa isso. salvação eterna. Interessante. Esse outro negócio podemos não sair tão felizes, mas esse negócio não podemos perder e temos que acertar e salvar. E o mês de julho, diácono, por isso estamos aqui, né, no mês de julho, esse programa que está agora no mês de julho, justamente é um mês muito especial para nos ajudar nesse negócio mais importante da vida e nós queremos que todos nesse negócio consigam negociar muito bem. E sai lucrando, né, padre? Sai lucrando, porque é um lucro que não dá para aquilatar o valor e nem o tempo, porque é eterno. É a nossa salvação eterna. É para isso que O maior estamos negócio aqui. da vida, padre. Sabe o que é interessante? A palavra negócio tem um prefixo e tem a palavra negotium, vem do latim,
Portanto, negare, esse prefixo antes, esse advérbio de negação, e depois ostium, que é ficar à toa, ou seja, não ficar à toa, ou seja, trabalhar. Interessante. O negócio é justamente trabalhar, não ficar à toa. Então, trabalhar pela salvação. É o mais importante negócio. Então, nós vamos aqui, o mês de julho é um mês muito especial para isso. E, sobretudo, nós temos lá no dia 27 de julho, nosso Perpétuo Socorro, mas eu queria hoje, para ajudar, ela que é o Perpétuo Socorro, ela nos socorreu com a aparição de Nossa Senhora, com o escapulário do Carmo. Tá aí, ó. Para ajudar, nós vamos tratar hoje sobre o escapulário do Carmo. Por quê? Parece que o escapulário do Carmo é uma coisa muito conhecida, mas muito não conhece ainda. O escapulário na sua profundidade, não tem a compenetração do que é o escapulário, e às vezes tem uma série de coisas confusas. Então, diácono, o senhor, vamos estar junto aqui para nós trocarmos umas ideias sobre o escapulário do Carmo. Por quê? Eu vejo o escapulário do Carmo como um dos maiores instrumentos, Sim. e meios que Nossa Senhora tem dado para esse negócio ser totalmente acertado, a nossa salvação. Porque vamos analisar um pouquinho da história. O senhor conte um pouquinho da história. O senhor conhece bem a história, o senhor estudou isso, porque aí eu vou mostrar como é que tem relação com aquilo que todos nós, esse podcast no mundo, Sim. a nossa salvação eterna. Conta um pouquinho a origem do escapulário e vamos analisar. O senhor falando um negócio, para nós analisarmos se um negócio vale a pena, eu tenho que primeiro ver a promessa, né? Quando vai comprar, você tem que analisar, né? Pague 1, leve 2. Se o senhor acha uma propaganda que é pague 2 e leve 1, ou seja, a promessa está mal feita, ninguém vai comprar. Claro que então, não. O negócio depende da primeira promessa. E a promessa do escapulário é a melhor possível. Para começar, a devoção à Nossa Senhora, os carmelitas são considerados a ordem religiosa mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. Não enquanto direito canônico, porque naquela época não existia isso. O Espírito Santo soprava e depois o direito canônico ia arreglando as coisas. Então, mas, por exemplo, em 800, mais ou menos no ano 800, 880, antes de Cristo, surgiu a devoção à Nossa Senhora, padre. Antes de Cristo? 800 anos antes de Cristo, surgiu a devoção à Mãe de Cristo. Mas espera aí, então tem que ser a devoção antes dela também. Perdão, padre, é impressionante, é muito bonito isso, viu? Então, olha só que coisa disse o diácono. Antes, 880, mais ou menos. Anos antes de Cristo, já surgiu a devoção à Mãe de Cristo. Mas Nossa Senhora não existia 800 e tantos. Como é que é isso? Explique para os nossos acompanhantes do podcast aqui. Quem for, muito interessante. Muitas coisas a gente explica e as pessoas perguntam já. E uma coisa salutar, a pessoa pergunta, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Comum isso. Isso está na Bíblia. Livro dos Reis. Começa lá na história do profeta Elias, que só diz que ele apareceu de Tesbas, não diz mais nada sobre ele. Apareceu, e o rei na época, como se diz que Nossa Senhora vai intervindo justamente em épocas de maior necessidade, naquela época apareceu um rei chamado Acabe, casou com uma mulher, Jezabel, que era uma fenícia, e ela era ruim, ela expulsou todos os profetas do Deus verdadeiro e mandou matar todos, aqueles que não foram expulsos, ela mandou matar. Então, uma coisa horrível, e o povo eleito caiu na idolatria de Baal. Claro. E o profeta Elias, por uma inspiração divina, ele proibiu que chovesse. Olha só o poder, padre. Proibiu que chovesse. Fechar e abrir os céus, olha só. Ele proibiu que chovesse e, de fato, os céus se trancaram e ficou 3 anos. Livro dos Reis. Livro dos Reis. Onde está isso na Bíblia? Livro dos Reis. Pode ir lá, a história é linda e tem um luxo de detalhes impressionante. 3 anos de estiagem, o céu obedecendo a voz de um homem que é o profeta Elias, não? O profeta Elias. E muito bonito porque a Santa o Rei com lágrimas de crocodilo, toda uma história que é muito bonita de ver, não vamos tratar aqui, mas ele foi se arrastando e pediu ao profeta Elias que pedisse perdão a Deus. Portanto, o profeta aí serviu de intercessor. E Elias rezou de fato, e Deus disse a ele, suba até essa montanha, que era justamente o Monte Carmelo. Carmelo. Carmelo vem do hebraico, Carmo quer dizer vinha, El quer dizer do Senhor, então vinha do Senhor, ou jardim, tem várias traduções possíveis. E Santo Elias subiu, e ele já morava ali com alguns filhos espirituais dele. E ele se ajoelhou no Monte Carmelo de costas para o mar e disse para um dos filhos espirituais dele, olha, suba até o alto da montanha, que era o Monte Carmelo, e olhe para o mar, porque de lá virá o sinal que Deus quer nos dar. Muito bonito. E o empregado subiu, o filho espiritual dele, o servo dele subiu, desceu, nada. Nada, não vi nada. Não viu nenhum sinal no lado do mar. Santo Elias ajoelhado, rezando, suba de novo e veja se vê alguma coisa. Ele subiu, nada.
Só na 7ª vez, Elias rezando, ele disse que, olha, eu vi subir do mar uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. E Santo Elias disse, olha, corra até o palácio do rei, diga-lhe para fechar as janelas, porque está vindo uma grande chuva. O homem saiu correndo, antes de chegar no palácio do rei, estava chovendo. Nossa Senhora. Portanto, depois de 3 anos. O poder da intercessão de um profeta. De um profeta. O profeta é um homem do presente que vive no futuro. O profeta é interessante, é bem E isso. ele sobreviveu na nuvenzinha, uma pequena nuvenzinha que ia vir. Pequena nuvenzinha. E bonito porque aí Santo Elias começou... Isso quem interpreta são exegetas da Igreja Católica, sim. são estudiosos, que interpretam que aí Santo Elias já viu uma pré-figura da Mãe de Deus. Porque da humanidade salgada pelo pecado, nasceria uma nuvenzinha pequenininha, delicada, brilhante, sem pecado. Ou seja, a nuvem não tem sal. Ou seja, Nossa Senhora nasceria imaculada. E aí ele já começou a cultuar a mãe do Messias, porque a promessa do Messias já existia. E dessa nuvenzinha viria uma chuva de graça para a humanidade, uma chuva de graça, porque atraía Nosso Senhor, né? Muito bonito. E aí foi bonito que, né, dessa ocasião, Santo Elias já começou a propagar essa devoção à Mãe de Deus, Virgo Paritura, a Virgem que parirá. Muito bonito. Todos eles, os filhos espirituais dele, começaram a viver ali durante centenas de anos. Ele criou uma escola ali espiritual, né? Criou uma escola espiritual. Tem até o profeta Eliseu, que foi o sucessor dele. Aliás, está muito bonito também que Santo Elias, na Sagrada Escritura, não diz que ele morreu. Não sei se o irmão sabe disso. Não, ele não morreu. Não, isso não morreu. Santo Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Aí, vamos... Santo Elias foi arrebatado. Só que antes disso, uma coisa bonita. Ele disse para Santo Eliseu, olha, se quando eu estiver sendo arrebatado, você me vir na carruagem, é sinal que eu deixei meu espírito com você, convosco. E nessa hora, Santo Elias jogou o manto dele. Isso também, esse manto, vamos contar depois, tem uma ligação toda especial com o escapulário. Com o escapulário. Então, o manto que Santo Elias jogou sobre Santo Eliseu tem toda uma relação com o escapulário em função do que estamos conversando agora. Olha que coisa impressionante. Tanto que esse manto, o que quer dizer o manto na simbologia do Antigo Testamento? Quer dizer pertencença. Eliseu colocando o manto de Elias quer dizer que ele pertencia a ele, passou a pertencer a Elias. Certo. É uma coisa linda, bonito. muito bonito. Está usando a roupa dele. A roupa de Elias. E o manto é o que cobre, né? O que cobre ele. Passou diante de Deus, ele passou a ser um Elias. Tá bem? E a Ordem do Carmo viveu ali durante muitos anos, só na época das Cruzadas, século... por volta do ano 1100, 1200, que a situação, por motivo das guerras religiosas, já estava muito tensa e os carmelitas foram obrigados pela providência, tudo acontece por benefício dos justos. Eles foram obrigados a sair da Terra Santa e irem para a Europa. Ou seja, a ordem se expandiu muito mais. Por uma perseguição, a obra se expandiu muito mais. E Deus faz tudo perfeito, padre. Como o início da igreja, né? Quando mataram Santo Estevão, a grande perseguição, né? Sim. A igreja começou aquela sua difusão, né, por todo o mundo, que talvez não tivesse tido toda a expansão. Se não tivesse... Mas é o princípio. Deus sempre tira do mal um bem. E aqui começou a ordem, saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Veio para o Ocidente e aí por volta do ano... Tem algumas divergências de fontes históricas, mas por volta do ano 1200 e pouquinho, teve um fato muito interessante com Honório III, se não me engano, o Papa, em 1226. Ele deu uma aprovação para os carmelitas. Então isso facilitou bastante. Sim. Só que ainda assim eles eram muito perseguidos, porque eles vinham com todos aqueles costumes do Oriente. Sim, era uma vida monástica diferente. E as ordens religiosas que estavam na Europa já tinham um modo de vida diferente, um modo de viver diferente. Então, eles não foram muito bem aceitos. Então isso começou a perseguição externa, por causa dos inimigos da fé lá, e eles vieram e começaram a sofrer perseguição dentro da igreja. Dentro da igreja. Nossa. Dentro da igreja. Criteriológicas, talvez, não entenderam. Sim, não entenderam bem a ação do Espírito Santo. Também. Sim. Enfim, mas Nossa Senhora vê que ia usando de tudo isso para poder expandir ainda mais a obra dela. Porque aí tem um fato bonito que São Simão Stock, que era um monge inglês, inclusive já tinha abraçado a vida monástica antes de entrar para os carmelitas. Ele, inclusive, o nome dele ficou para a história como Simão Stock, porque Stock quer dizer tronco, quer dizer madeira, né? Porque ele fazendo penitência, ele foi morar dentro de um tronco. Dentro de um tronco? Imagina se hoje ele seria bem entendido. Nossa Senhora. Deve soar ainda meio mal para o pessoal que nos assiste, né? Mas... E aqui no Brasil, todo mundo imagina seria o problema do calor, né? Na Inglaterra não seria o problema do frio. Em pleno inverno, com todas aquelas agruras, a pessoa viver dentro de um tronco e fazendo penitência, rezando, tudo. E o resultado é que, baseado nessas penitências, ele entrou para os carmelitas, chegou a ser prior dos carmelitas, superior dos carmelitas durante mais de 20 anos. E ele, pelas orações dele, foi muito bonito, que no momento também de provações,
porque precisava desse apoio dentro da igreja para a expansão da obra. Os próprios reis não entendiam a ele, então ele estava tendo essa dificuldade de crescimento. Em todo lugar, né? Todo... E uma das coisas que mostra que a obra de Deus é quando tem dificuldade, né? Padre. Veja, eles saem perseguidos do Oriente, vêm para cá, não é compreendido no Ocidente. Pois tem toda essa luta, né? Uma luta. Então, é quase que tentado desânimo, né? Mas desânimo. as obras de Deus são assim mesmo. Quando é uma obra de Deus, um dos sintomas é que ela começa com dificuldades e passa por provas, né? Passa por provas. Inclusive com a consagração Nossa Senhora, né? Não sei se você recebeu já muita gente que... Só vê diariamente as repercussões, a pessoa começa a fazer o curso de consagração e começa a dar errado as coisas na vida dela. Não, e depois achar que a ordem não vai para frente, né? Já tinha quase 2000 anos. Tinha quase 2000 anos. Imagina, 2000 anos e a ordem acaba ali por uma incompreensão. Menos Ficaria muito... Sim. Mas seria puxado. E aí ele rezando uma noite, inclusive aí ele compôs em versos aquela oração do Flos Carmeli, né? Que Flos Carmeli. Depois ficou musicado o programa. Flos Carmeli, vitis florigera. Muito bonita. Inclusive no nosso canal de música, nós temos essa música Flos Carmeli gregoriano. Verdade. Deixar o card aqui depois. Vale a pena, viu? Vale a pena ter um canal de música extraordinário. Quem gosta de cântico gregoriano, populares, religiosos, tá muito bem montado o canal. Vai crescendo aos pouquinhos, mas a gente tem muita coisa. Sim, tem muita coisa bonita. E o fato é que aconteceu isso. Ele rezando, depois uma novigília da madrugada de 15 para 16 de julho, por isso daí a data ficou Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora aparece para ele e faz como o profeta Elias, padre. O profeta Elias jogou o manto para Eliseu, que significa que Eliseu pertencia a ele. Nossa Senhora fez a mesma coisa com São Simão Stock, que era o superior geral. Que era o superior geral. Ou seja, colocou o manto dela, tirou a libré dela e colocou e colocou nele. Ou seja, é como que Nossa Senhora assumindo. E é bonito por isso, o escapulário, ele não vale como uma consagração Nossa Senhora, como tem o método de São Luís Maria Grande de Montfort, mas ele é uma base, o escapulário é uma base que prepara a pessoa a pertencer mais a Nossa Senhora. Interessante. Em toda essa... É uma posse já, né? Uma posse, porque Nossa Senhora está dando a roupa dela para a pessoa. A pessoa assumindo, a pessoa recebendo, pertence a essa senhora. Posso pertencer. Muito bonito. E depois a gente vê que aqui nós já podemos ver o que dizia no início. Foi numa situação muito difícil. O diácono disse de passagem, mas se nós fôssemos entrar nos detalhes, a situação estava, como se diz hoje em dia, muito complexa. Quase que sem saída. E nessa hora que ele vai rezar, e ele rezou mais de um dia. Sim. E uma noite. E rezou e foi fazendo, até que Nossa Senhora apareceu. E muitas vezes Nossa Senhora espera que nós chegamos em situações muito difíceis para apresentar uma solução, e olha só a solução que ela vai apresentar e os efeitos dessa solução. Impôs nele, como que assumindo, como que dizendo, a ordem é minha. Né? Sim. E ela poderia ter ajudado antes, mas uma ajuda assim, sem uma aparição como quem também estende a mão. Mas Nossa Senhora esperou a água chegar até ela e colocou a roupa dela nele. Ou seja, manto, assumiu. Né? Assumiu. Foi muito bonito. E aí já prometeu, já fez a primeira promessa de Nossa Senhora, que a pessoa que usasse, primeiramente os carmelitas, né, que usasse aquela obra, ela prometeu uma proteção para a obra toda. Para a obra toda? Para a obra toda, dos carmelitas. Todos os carmelitas deveriam usar, então ele colocou isso como parte do hábito. Sim, até porque então, ele representava a ordem também toda. Sim, ele é o superior geral, né? Até então, no hábito carmelita não constava o escapulário. A partir daí que ele colocou como todos os carmelitas. E, aliás, a palavra escapulário? Escapulário, padre. Vamos usar escapulário, vem do latim, quer dizer scapulae. Scapulae quer dizer ombros. E escápula também pode significar armadura. Armadura. Que bonito, hein? Ou seja, defender, defesa. Tem uma senhora esses dias que perguntou, então, olha, já entendi, a fé católica é assim, o escapulário é a nossa arma, e a espada é o terço, e o rosário... E ela fez toda uma ligação assim, falei, olha, é ótimo, é lindo, por quê? O escapulário é de fato uma armadura. Nos protege da investida do demônio, depois nós vamos ver daqui a pouco. Não, e depois ela fez uma promessa também, né? A primeira coisa... Para a produção da ordem, prometeu também. Prometeu que livraria a pessoa que portasse escapulário, livraria das chamas do inferno. Aqui está, nossos seguidores. O escapulário livraria das chamas do inferno. Quer dizer, dar certo o maior negócio da nossa vida, a nossa salvação eterna para a maior glória de Deus. Quer dizer, olha só o que é o escapulário. Imagina o bem que o escapulário faz. Se imaginemos nós, se aparecesse diácono,
irmão Fanner, um remédio que curasse todas as doenças. Nossa, Ninguém mais ficaria doente. tinha fila. Pobre dos então. médicos, né? Se desapareciam os médicos, eles também não ficariam doentes. E ninguém mais morresse. Nossa, seria... Isso é muito mais. Mas muito mais, porque a salvação eterna é uma coisa que nós não somos capazes, para todo sempre, sendo uma gota de mal, a visão de Deus face a face. Então, isso Nossa Senhora disse, repita, por favor. Nossa Senhora prometia que livraria as pessoas da condenação eterna. Imagina. Ou seja, vai levar para o céu. A pessoa não vai se condenar. Depois pro impressionante, céu. padre, que Nossa Senhora podia, como ela é rainha do céu e da terra, o próprio Deus, Nossa Senhora podia ter pedido uma coisa difícil. Uma coisa difícil, então. Olha, eu claro, quero que para uma façam coisa- 5 dias de jejum, se flagelando. Não, Nossa Senhora simplesmente deu o manto dela e falou: é só usar. É Usar. só usar, né? Só usar. E certas, que vamos ver daqui a pouco, certas condições mínimas. E Nossa Senhora mas é. promete o melhor negócio da vida da pessoa. Então, e o dar certo é o melhor negócio, né? E nessa promessa, a gente vê que é para atingir isso, mas, portanto, protegeria a alma. A alma e o corpo também, padre. E o corpo também. O corpo também, vamos ver O isso corpo aí. Nossa. também. Então- Mas o escapulário protege o corpo também. Só para Nossa, você que ter uma grande, tá ideia, protegendo mesmo. só para você ter uma ideia. Aliás, Olha, só é. uma explicação que vale a pena, por que os arautos usam escapulário no nosso hábito? Sim, Os arautos têm indiretamente uma origem carmelitana. Carmelitana. Porque tanto o nosso fundador, Monsenhor João, quanto o inspirador dele, o professor Plínio de Oliveira, eram terciários carmelitas. Terciários Exatamente. carmelitas. Então, Inclusive, eles se conheceram no mês de julho, né? conheceram Dia 7, né? exatamente na Basílica de Nossa Senhora Não, do mas ele não Carmo. saiu do carro. Mas nós, foi que se conheceram, exatamente. É toda uma ligação com os carmelitas e uma Impressionante. ligação muito bonita. Muito bonita. E os arautos usam por isso. E, padre, foi impressionante porque o que São Simão Stock fez? Quando ele recebeu o escapulário, uma das coisas que ele precisava era levar para Roma para poder pedir uma aprovação do Papa. Sim, Ele claro. precisava apresentar Qual isso. seria? E indo para Roma, já teve o primeiro caso de graça alcançado com o escapulário. Com o escapulário? Com o No escapulário. caminho. No caminho. Era um empedernido chamado Wagner ou Walter, eu acho que é Wagner. E Walter. E Walter Estamos com o diácono, que o diácono tem feito estudos sobre escapulário, e é o mês de julho, por isso que nós vamos aprofundar para nós termos a compenetração do que é esse meio tão simples, mas usado direito com essa consequência tão extraordinária. Né? Padre, o Walter estava numa situação que existe hoje em dia. Eu já ouvi falar, inclusive já peguei casos assim, mas estava empedernido. Não quer dizer que mesmo. todos os Walters sejam assim. Não, né? não, Deus Não, me livre. tá. Aquele foi o único da história. Tem Walters e Walters, né? Tem Walters e Walters. Esse era um empedernido. Esse era empedernido e estava morrendo. Ele estava doente, mas dizendo: onde está o demônio? Nossa. Eu quero ir para o inferno. Ô, louco, sério. Mas dizendo assim, Que imagina isso, isso, Fanny. É senhor. uma coisa impensável. Tem empedernido mesmo, Que blasfemando. puxado. Blasfema, isso é uma blasfema. E passando por ali está justamente São Simão Stock. Vê com a providência, né? Que a providência faz as Nossa. coisas. Foi naquela hora, tudo deu certo. Porque para glorificar a obra de Nossa Senhora, esse sinal que ela queria que E expandisse. vai falar que é coincidência? Pelo amor de Deus, né? providência. É Providência, senhor. providência. E isso foi bonito porque ele, vendo o homem empedernido, já tinham feito de tudo. O próprio irmão estava do lado, olha, pelo amor de Deus, ele já não tem mais jeito, já tentamos de tudo, já... São Simão Stock pegou o escapulário que ele tinha praticamente recém-recebido, pegou o escapulário e estendeu sobre o homem. Quando estendeu, o homem ficou quieto. Não teve assim nada, um estertor, e nem se levantou do chão, nada... Mas ele simplesmente ficou calmo, começou a chorar e disse: eu preciso me confessar. Nossa. Eu preciso me confessar. Tocando no escapulário. Tocando o escapulário. Ele foi revestido do escapulário contra a vontade dele até. Nossa, Ele que foi revestido do escapulário, impressionante. colocaram sobre ele e o homem já ali se arrependeu. E as pessoas que viram já viraram apóstolos do escapulário. Nossa, E foi firmou na fé o próprio São Simão Stock. Porque ele Que tinha recebido. já viu as primeiras frutos do apostolado dele, da promessa de Nossa Senhora. Imagine só que bonito. Interessante. E aí ele já foi. Nossa. E é bonito porque o Papa... Isso a caminho de Roma. A caminho de Roma. E o Papa, inclusive o Papa da época, por uma providência, era muito devoto de Nossa Senhora. Todos são, graças a Deus, mas esse, sobretudo, tinha uma ligação muito grande, que era o Papa João XXII. João 22, sim. João XXII, ele tinha uma devoção muito grande de Nossa Senhora. E ele, inclusive, 70 anos depois, padre, coisa curiosa, 70 anos depois que teve a aparição de São Simão Stock, foi criado o escapulário, o próprio Papa teve uma visão de Nossa Senhora. O próprio O Papa. próprio Papa Olha teve uma que devoção à Nossa Senhora, Sim. porque já tinham certos privilégios concedidos aos carmelitas, que usavam o escapulário. E o Papa, Nossa Senhora prometeu para ele que
Aí que vem a bula sabatina, o privilégio sabatino. Bula sabatina, sim. Porque sabatino vem de sábado. Nossa Senhora prometeu que aqueles que morressem portando escapulário, que usassem em condições dignas e morressem portando escapulário, que no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora, se a pessoa fosse para o purgatório, primeiro que seria livre das chamas do inferno. Mas não quer dizer que vai para o céu direto. Pode ser que a pessoa tenha que se purificar no purgatório. Claro. E se a pessoa passou no purgatório, no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora desceria e tiraria a pessoa do purgatório. Nossa. Aqui morresse usando escapulário. Que morresse usando escapulário. Mas que coisa impressionante. Então, olha, aquilo que era o negócio da vida, de não ir para o inferno, de ser poupado das chamas do inferno, se fosse para o purgatório, Nossa Senhora livraria das chamas do purgatório. Eu acho que é por isso que às vezes ela aparece com... Não é porque ela tem com o escapulário na mão, né? escapulário. E uns espécie de preciso, não sei, umas chamas queimando as pessoas assusta. do outro lado, né? Algumas pessoas já perguntaram, já tem quadros e tem algumas imagens. Aparece Nossa Senhora muito bondosa, com o menino Jesus no braço, um escapulário assim, e cheio de pessoas pegando fogo embaixo. Isso, exatamente. Acho que a maioria já viu. É por isso, é porque Nossa Senhora prometeu para o Papa João XXIII que ele livraria as pessoas do purgatório. Aquelas pessoas que aparecem na imagem não são preceitos, não são condenados ao inferno. São pessoas que estão no purgatório, no caso. Estão purificando. Porque o fogo do purgatório ele tem ele castiga e purifica ao mesmo tempo. Quer dizer, aí nós vemos a dadivosidade, a bondade de Nossa Senhora nesse instrumento que é o escapulário, né? Nossa Senhora, além daquilo que é muito mais, já estaria extraordinário, ela também ajuda. E é impressionante, padre. Primeiro sábado, olha, o privilégio sabatino. Sabatino, primeiro sábado após a morte. É muita bondade. E no máximo, se portanto, a pessoa fica uma semana, né? Padre, se ela morrer, digamos, um sábado... é impressionante, o senhor disse a questão do negócio, mas se a pessoa é bom negociante, se uma pessoa é bom negociante, se ele é inteligente, ele é esperto, a promessa é tão boa que ele diz, pelo menos eu vou tentar. Então. Pelo menos eu vou tentar. Imagina eu vou arriscar. Imagina uma pessoa, arriscar, né? Imagina uma pessoa que olha e fala, não, isso não dá certo. Isso é pra ele, mas se der certo, eu tô no lucro. Exatamente. Se der certo, eu tô... Se não der certo, não perdi nada. Se der certo. Exatamente. Isso falando pelo lado racional, do lado do negócio. Isso já é benefício pelo lado do negócio. Falando materialmente, já é benefício. Sim, agora considerando pelo lado da fé, né? Considerando pelo lado da fé, muito mais. A pessoa dizer, olha, eu não acredito, ou fica... Porque há casos. Há casos porque Nossa Senhora, por exemplo, ela prometeu essas graças para aqueles que portassem o escapulário ininterruptamente, se não tirassem. Olha só. E teve casos na história, nem tudo é happy end, né, padre? Nem tudo tem aquele final que a gente sempre sonhava. Mas teve casos na história de jovens, inclusive, infelizmente, que usavam constantemente o escapulário. Os pais deram uma vida de fé, ensinaram a religião católica, frequentavam a catequese, frequentavam a missa, portanto, usavam o escapulário. E chegou uma certa idade, começaram a se desvirtuar por causa das amizades. E chegou uma certa hora que por zombaria, coisa que aqui no Brasil quase não tem, né, padre? Um jovem, o grupo dele viu e começou a zombar. Então que beataria é essa? Virou beato agora. E ele tirou o escapulário de vergonha e aconteceu que naquele momento, naquela festa, nesse caso em concreto que eu tô falando, não vou dar os nomes, mas era na beira do mar, era uma praia e o jovem morreu afogado. Nossa. Então, enfim. Ou seja, a pessoa vai falar, não é por... Quem pode dizer que não é também. Ou seja, Nossa Senhora tinha protegido até ali, ele tirou por respeito humano, tirou por vergonha. Por vergonha. E Nossa Senhora, enfim. Agora, por outro lado, eu conheci um caso também que protege a alma e também o corpo. Sim. O corpo, por exemplo, no caso, conheci uma pessoa, anos atrás, um rapaz dos seus 13, 14 anos, que recebeu o escapulário e usava constantemente. Um dia ele foi para a escola e quando ele foi entrar na escola, ele lembrou que não trouxe o escapulário. Ele voltou a pé para casa, devia ser uns 15, 20 minutos, perdeu a primeira aula. A mãe falou, o que você está fazendo aqui? Falou, vou pegar meu escapulário, que ele tinha tomado banho, não tinha posto escapulário, digamos, quando trocou-se, etc. Aí, aliás, depois conversamos sobre... Tem muita coisa para conversar. A gente dá para fazer uns 3 podcasts só sobre escapulário. Não, muito mas, impressionante. Enfim. Inclusive, ele fala, a mãe, põe esse escapulário, jovem, volta, a mãe era católica também, e volta correndo para não... De repente, no colégio que ele estudava, podia entrar só na segunda, no máximo segunda aula. Né? Então, ele voltou correndo, entrou. Mas por que você fez isso? Eu pegava quando chegava. Não, uma coisa como que me disse, mãe, que hoje eu não podia ir para a escola sem o escapulário. A mãe, menino, coloca. O menino tinha 13 para 14 anos. Colocou e foi embora.
foi, assistiu a aula. Quando ele estava voltando, ele foi atropelado por um caminhão que perdeu a direção, pegou na calçada e faleceu. Nossa. Faleceu com o escapulário. Esse menino eu conheci anos atrás. Nossa. Eu conheci. Ele morreu com o escapulário. Nossa. Mas ele disse que tinha uma coisa que me disse, irmão Fana, que hoje eu não posso ficar sem escapulário lá na escola. Impressionante, hein? Então veja, quanta coisa, esse zelo de Nossa Senhora Sim. para a alma, mas também para o corpo. Sim, outro caso que aqui no Brasil também, padre, por incrível que pareça, por incrível que pareça, porque, digamos, é um país que foi descoberto em comparação com a Europa, foi até muito mais recente, mas tem milagres à vontade também. Mais ou menos a mesma coisa. Um jovem estava na rua portando o escapulário, não tinha esquecido dessa vez, estava portando o escapulário e aquele barulho, e ele olha e tem um carro vindo na direção dele, o carro desgoverna e bate nele. Bate no menino. O carro bateu no menino, o menino voou. E ele só se lembra de ter gritado, minha Nossa Senhora do carro. E usava o escapulário, Impressionante, hein? Todo aquele choque aquele susto, e ele só se lembra depois de levantando do chão, sacudindo um pouco, ajeitando um pouco a roupa, e não tinha acontecido nada. Nada com ele. O carro que veio rodando pegou nele, ele jogou. Foi jogado, foi arremessado. Nossa, Testemunhas viram. E ele levantou do chão, não tinha. Nossa, nenhuma fratura. Não tinha fratura, nem um arranhão, não tinha né? nada. E ele disse para as pessoas que estavam ali, foi bonito. Eu acho que foi por causa do meu escapulário. Ele falou? Falou. Ele mesmo. Foi por causa do meu escapulário. Que bonito, hein? Interessante. Vamos ver que Nossa Senhora salva a alma daqueles que já estão na hora de comparecer diante de Deus, mas protege também aqueles que portam o escapulário, protege o corpo, inclusive. Nossa, quanta coisa bonita. Ai, padre. Estamos conversando com o diácono Rodrigo. Não dá tempo, então nós vamos agora fazer um intervalo no nosso podcast e já voltamos daqui a alguns instantes, tá bem? Até daqui a pouco. Com alegria, estamos de volta aqui na segunda parte do nosso podcast sobre o escapulário do Carmo, que nos auxilia no maior negócio de nossa vida, para a glória de Deus, que é a nossa salvação eterna. Que meio, com que promessa Nossa Senhora nos auxilia para isso que na vida nós temos que conseguir. E nós vimos um pouco do histórico, a primeira parte foi do histórico do escapulário, desde o profeta Elias, da Ordem do Carmo, toda a peripécia, até São Simão Stock, quando recebeu o escapulário. Estamos tratando agora de todas as vantagens para o corpo e para a alma. Vamos continuar aprofundando cada vez mais nesse mês de julho, onde o dia 16 é consagrado a Nossa Senhora do Carmo, mais maravilhas sobre tanta bondade de Nossa Senhora para conosco, quanto ela como mãe quer a salvação de cada um de nós, o quanto ela, até de umas circunstâncias piores que existem, ela tira o seu bem, como foi impondo o escapulário em São Stanislau, Simão Stock. Então, estamos aqui com o diácono, e nós vemos que o corpo é protegido e a alma é protegida, não é, diácono? Esse caso que o senhor contou do carro é impressionante. Tem mais algum caso assim? Não, deve ter vários, né, diácono? Eu separei vários casos aqui, mas o problema é que o nosso maior inimigo aqui é o relógio, padre. É porque tem de fato muitos casos de proteção espiritual e proteção do corpo também. Não sei por qual podemos começar, o que o senhor prefere? Olha, eu acho que os nossos que nos acompanham no podcast gostariam o que nós sempre nos arautos gostamos, de tudo um pouco. Resposta italiana. De tudo um pouco. Resposta italiana. Concordo. O caso do corpo, o caso da alma, e aí vamos ver um pouquinho o que eu vou perguntar depois desses casos. Tem uma pergunta aqui do senhor muito boa, e para nós, enfim, conversarmos, tenho a impressão que todos devem estar gostando muito, porque é de uma importância, de uma bondade por algo tão singelo, com um efeito tão grande. Por favor, mas só tem algum caso assim tão vivo? Singelo e mais que tudo para a impressão que dá, porque toca em todos nós. Sabia que 80% dos católicos do mundo podem ser considerados carmelitas? 80%? Porque usam escapulário. Que interessante. 80% dos católicos podem ser considerados fazendo parte da família carmelita, lato sensu, claro, Lato sensu, porque receberam o escapulário. Poxa, que Olha só que bonito. Então, muitas pessoas que vão ouvir, que vê esse podcast aqui, certamente vão estar usando com esse escapulário no pescoço. Olha, então... Ou vão sair correndo para receber, padre. Não, quem não tiver e não depois votar... desse podcast, ou vai usar com mais carinho ainda, logo de manhã,
osculem o seu escapulário à noite antes de dormir. Não deixe de cumprir algumas pequenas prescrições que Nossa Senhora, na sua bondade, determinou. Vamos ver agora. Tratar daqui a pouquinho como fazer o uso do escapulário. Mas olha como acabou de dizer o diácono, esse índice eu não tinha. Eu já li muito sobre o escapulário. 80% das pessoas do mundo, dos católicos do mundo, podem ser considerados como fazendo parte da família carmelita por isso. Por isso todo mundo, todos nós somos carmelitas. Então, se não estão, em breve eles vão estar fazendo parte. Isso é verdade. Então, por isso. É um negócio, por assim dizer, um negócio fácil, hein, padre? E que é muito lucrativo. E rentável. É rentável. Essa palavra. Essa palavra é uma muleta, padre. Opa, só bem, é uma muleta. Essa palavra é uma muleta. Daqui a pouco. Não, calma, espera eu contar aqui. São Miguel, eu prometo que eu vou ser rápido. Mas é sério, aqui tem tanta coisa para contar. Proteção de alma. Aconteceu um fato muito bonito. Pode ser que tenha acontecido já com alguém que está assistindo ou ouvindo esse podcast. Tem alguém da família ou até o próprio jovem que esteja ouvindo se deu conta, em certo momento da vida, que tem uma vocação religiosa. E, como também não é difícil acontecer, se depara com a proibição da família. Então, sim, é um jovem, aqui no Brasil, inclusive, faz alguns anos já, não é com os arautos, e que foi iluminado por Deus, percebeu que tinha uma vocação religiosa. E o pai, sobretudo, foi muito contra. Bateu o pé, não, você tem uma carreira tal, eu já te paguei escola desde pequeno para você ter uma profissão tal, assim. Desculpe interromper, o que acontece muitas vezes na vida dos santos, né? Sim. Às vezes os santos, porque temos a vocação do matrimônio, temos a vocação do estado religioso. Sim. São vocações muito bonitas, tanto o matrimônio, mas há casos de santos que tinham vocação religiosa que houve, às vezes, problemas, né, com os sociais. Até bem radicais, muitos, né? Santo Stanislau Kostka, e aí vai. Sim. Enfim. Mas esse rapaz, ele estava com essa dificuldade e ele teve uma solução super inteligente, super sapiencial. Ele começou a insistir para o pai, que era batizado, era católico, não praticante, como diz hoje em dia, né? É como se tivesse enfim, um vegano que comesse carne de vez em quando, porque é não praticante também, né? Sim, a gente tivesse um vegetariano não praticante, né? Come carne de vez em quando. O pai era assim, é católico não praticante, mas que punha essa barreira com relação à vocação do filho. E o filho, muito astutamente, não sei se foi a mãe que incentivou ou não, ele começou a insistir para que o pai usasse o escapulário. E o pai, não acredito nisso, isso é coisa de sua mãe, isso é beataria, isso não quer, não, pai. Eu não vou usar isso, não. Por favor, pai, já que você não acredita, usa mais ou menos como o Santo Afonso Ratisbone, em Madonna del Miracolo, que é outra história bonita também. E o pai um dia concordou em usar. Concordou e já tinha passado meses já, e o pai, não. E quando o pai colocou, passou uma semana, o pai entra em casa, o filho estava estudando na mesa, falou, olha, eu estava pensando melhor, pode ir. Para a vocação religiosa? Pode ir. Não. Depois de uma semana? Você tá falando sério? E aquela Por quê? Por causa do escapulário. Ou seja, foi uma graça de alma. O homem mudou as disposições de alma dele, sem ter nada de retumbante, aquele milagre assim, mas Nossa Senhora opera uma mudança no interior da pessoa. No interior da pessoa, isso é muito interessante. importante. Então, o escapulário, uma mudança no interior. Sabe que esse é o maior privilégio do escapulário, padre? Porque muita gente se preocupa justamente com os privilégios externos, né? Vou sair do purgatório, não vou para o inferno, eu sou protegido do corpo, Mas não, o maior privilégio é que a pessoa vai conformando a alma dela e o modo de pensar com Nossa Senhora. Porque a pessoa está usando a roupa de Nossa Senhora. Lembra-se que o escapulário, inclusive o escapulário é de tecido por isso. Nossa. O escapulário é obrigatório ser de tecido. Então um minutinho. Me pega essa mala aqui, por favor. Padre, vamos pegar um escapulário típico para nós podermos mostrar aqui. Então, essa aqui é a mala dos negócios espirituais do padre, certo? Então, o padre é negociante também. O que você vai tirar daí, padre? Vamos aqui. Como é que é uma coisa tão impressionante como esta? Olha só, que é o nosso escapulário, por favor. Obrigado. Temos que levar os utensílios para... Posso abrir aqui, padre? Pode, olha só. Exatamente. Ele tem uma ação interior, então. Tem uma ação interior. O maior benefício que ele traz para a pessoa é justamente uma ação interior. Uma ação exatamente. interior. Quer dizer, esse homem foi tocado ao usar interiormente. O escapulário. Como aquele Walter também, de São Simão Stock, uma conversão súbita. Assim. Nossa, é muito bonito. E assim poderíamos narrar fatos à vontade. E proteção de corpo foi super interessante, que tem milagres longe, tem milagres próximos, tem milagres do lado nosso aqui, com a utilização do escapulário. Sim. E teve um caso em 1845, o homem pegou um navio, The King of Ocean, uma coisa assim, 1845. 1845. Saiu de Londres e ia
até a Austrália, padre. Nossa. Toda a costa da África, pegar o Oceano Índico e ia parar na Austrália. De Londres até a Austrália. Uma viagem que não é pequena. E foi com a esposa e 2 filhos num navio daquela época, né? Não tinha os confortos de um cruzeiro de hoje em dia. Sim, claro. E quando eu estava no Oceano Índico, uma tempestade dessas que, como dizem os portugueses, parece que o casco do navio vai encostar no fundo do mar, assim. E ninguém mais tinha o que fazer. E o capitão, a única coisa que podia fazer era mandar todo mundo descer para as cabines. Então, todo mundo desceu, ninguém no convés, ninguém no tombadilho. Todo mundo embaixo, cada um rezando, cada um fazendo aquilo que julgava necessário, julgava útil naquela hora. E o homem subiu de volta, esse James Fisher, ele subiu, e para ver o que fazer, porque ele era o homem da família, né? Tava a esposa e mais 2 filhos, um de 9 e um de 7 anos. E ele subiu, e junto com ele subiu um marinheiro, que era um jovem de 20 e poucos anos, chamado John, sobrenome em inglês. E o rapaz tirou o escapulário na hora. Aí ele tirou o escapulário. Ele tirou o escapulário. Fez o sinal da cruz com o escapulário. Nossa, que bonito. E jogou o escapulário no mar. No mar. É um ato de fé de outro mundo, realmente. hein? É um ato de fé de outro mundo. Tirar o escapulário e jogar no mar. Jogar no mar. Jogou no mar. Impressionante. Deu poucos minutos, o mar amainou. E só estavam os 2 no tombadilho. E quando ele viu o rapaz se aproximando de novo da popa, da proa do navio, né? Não sei se bomborda ou estiborda, mas ele viu uma pequena onda batendo no navio, e o rapaz com um pequeno pau foi lá e pegou o escapulário de volta. Voltou o escapulário. Pegou o escapulário de volta. Nossa, mano. E eu só conto isso Que porque aí todo mundo pode falar, só tinha os 2 lá, ninguém é prova do negócio. O homem era protestante. Quem era? O homem era protestante? James Fisher. James Fisher era protestante. Que isso? Era um inglês, protestante inglês, daqueles que muito bem raciocinado, a vida inteira protestante. Ele que atirou? Não, ele estava vendo, ele foi pro tombadilho, ele foi pro ver, conversa, ele testemunhou. E o marinheiro mais novo que subiu, mais ou menos na mesma hora que ele viu o rapaz jogando. Ele viu o rapaz olhando para a tempestade, fazendo o sinal da cruz, jogando alguma coisa. E quando o mar amainou, ele ficou assustado, quando ele viu o rapaz se aproximando, pegou, ei, que isso? Aí o rapaz explicou para nós, que é escapulário. E no próprio navio, ele fez a promessa de se converter e se consagrar a Nossa Senhora. O James? O James Fisher. Nossa. E quando chegou na Austrália, foi enfim, todo um processo de uma catequese e tal, para ser aceito na fé católica. Por causa do escapulário. Então, veja, o diácono contou um caso lindíssimo do escapulário, este objeto que estamos aqui, jogado no mar. No mar, padre. No mar. Você vê que Nossa Senhora fez... Tá bem, mas agiu no interior do James. Agiu no interior de James. São milagres que Nossa Senhora faz, que, enfim, cada um de nós já foi tocado no interior para Nossa Senhora, certas disposições. E com o escapulário também, quanta proteção, né? Sim, isso aí é... Estava me lembrando do caso que também, uma vez, o rei Luís XIII, no cerco de Montpellier, França, portanto. França, me escapa um cavaleiro muito católico, ao lado dele, lutando, ao lado do rei, levou um tiro. E ele caiu, pensaram que tinha morrido. Foram socorrer o cavaleiro. Ele levantou e disse, não, só foi um rápido desmaio. A bala tinha parado no escapulário. Nossa. Ele usava. O escapulário dele, veja que coisa impressionante. Não é a prova de bala, hein? É um tecido. Escapulário é a prova de bala. Não está blindado. Não é blindado. Curioso que o rei usava no lábaro, na bandeira do exército dele, um escapulário amarrado. Passou. De Nossa Senhora do Carmo. E o que o rapaz levou o tiro, que estava na roupa, ele falou, me dê de presente o seu escapulário. Certamente o rei providenciou outro para ele. E o rei quis usar o dele. Eu quero esse. Eu quero isso aí, né? Nós estamos vendo quanta coisa, os efeitos que produz. Sim. Nossa, tanto efeito. Teve um caso aqui em São Paulo, padre, uma moça que tinha recebido escapulário na terça-feira, aconteceu em São Paulo, imagina só, aqui dos nossos pés. A moça recebeu escapulário na terça. Na quinta, ela estava num ponto de ônibus, e todo mundo sabe que as ruas aqui são muito tranquilas, né? Policiamento não precisa, porque quase não tem bandido. Não precisa. E a moça estava no ponto de ônibus, de repente ela viu uma pessoa se aproximando e anunciou, e chegou para ela e falou, quero dinheiro. E ela, meio distraída, assim, ela tirou R$2 e deu para a pessoa. E o sujeito olhou para ela e continuou para os próximos, já anunciou o assalto. E começou a roubar todo mundo. Começou a roubar todo mundo. Celular, carteira, bolsa, foi tudo embora. E ela, na hora, quando percebeu o que era, segurou firme no escapulário e começou a rezar. Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. E quando o sujeito passou em todo mundo, voltou para ela, olhou para ela e disse, você não, firmeza. E foi embora.
Nossa. Não roubou ela? Roubou tudo menos Quando ela. o padre, quando o homem foi embora, padre, resultado, todo mundo no mundo, ponto de claro, ônibus, o que você tem que só você que não foi roubada? Entendi. Ele falou, a única coisa que eu tenho é o escapulário. Nossa, que Olha só, interessante isso. aqui, Isso recente, São Recente. Paulo, né? São Paulo. Ponto de Imagina ônibus, só, né? Imagina ponto de ônibus São Paulo. Não, E aí? não é Luiz E aí XIII, vai. em Montpellier. E aí vai, tem Deus do fatos, céu. fatos inúmeros poderíamos Nossa contar aqui, Senhora. mas só que assim, é bom lembrar, porque a gente vai prometendo tanta coisa, o escapulário não é amuleto. Tem essa, Aí que tem tá. essa diferença. Essa Não. era a pergunta que o irmão estava, né, irmão? Porque senão a pessoa pensa assim, né? Puxa, então eu comprei um escapulário já, né? Ótimo, então eu coloco no pescoço e pronto, tô feito, Então, né? eu já tenho- Acabou, tô protegido, já tô... Eu Tá já- garantido. Tá garantido Então, eu já já. tenho trevo de 4 folhas, já tenho a ferradura, já tenho o pé de coelho, agora eu consigo escapulário e tô blindado. Exatamente, Não às vezes a pessoa é toma assim, como amuleto, Não né? é assim. O amuleto é a pessoa usar um objeto acreditando que o próprio objeto de si traz alguma proteção. Ou algum efeito sobrenatural, maioria das vezes natural. Todo mundo usa trevo de 4 folhas para ganhar mais dinheiro, coloca uma nota de $1 na carteira para ter mais dinheiro na carteira e aí vai. É. Tem N superstições que isso. Petição. O escapulário não. O escapulário ele é um sacramental da igreja. Sim, o sacramento. Ele não é um sacramento, porque o sacramento ele é um sinal sensível que produz a graça. Sim. Aquilo que está dizendo. O sacramental ele é um canal de graças. Só que ele Isso. depende da fé da pessoa que está usando. E da bênção É. que recebe Da o sacramental. bênção que Isso. recebe. Então, O se a sacramental pessoa usar o também. escapulário, não, eu vou usar porque traz uma energia boa. Assim, hoje em dia tem muito isso, né? Traz uma energia Então boa. já pega assim. e põe, já estou Já energizado. pega, já tem- Tô elétrico já. Tô elétrico. Não é assim, não é assim. O escapulário ele tem as suas condições. Primeiro, para a pessoa receber o escapulário, tem que Então, apenas, desculpa interromper, diácono. Veja que agora o diácono vai tratar das condições, essa maravilha, tudo que nós estamos vendo aqui agora, tem certas condições simples, mas que temos que fazer direitinho, que daí nós vemos que terão esses efeitos extraordinários. Estamos Sim. vendo quer interiores, como esse caso do homem que autorizou o filho, quer esse James, como também exteriores, a bala que para, a tempestade também que cessa. Sim. Então, vamos ver direito agora, como disse o irmão, não é só colocar, como é que fazemos então, né, Como é que com é? o escapulário? Primeiro, os padres são simplíssimos. Praticamente podemos resumir a 2 coisas, 3 coisas. Primeiro, para a pessoa ser beneficiado com as bênçãos do sacramental, Do sacramental. sim. que é o trazido O pelo uso do escapulário, tem que ser batizado. Batizado. Tem que ser uma pessoa batizada, ou seja, tem que ser um católico batizado. Sim. Tá bem? Então esse é o primeiro sinal, porque senão a pessoa não pode receber uma graça vinda de Deus, porque o batismo é a porta da graça, é a porta dos sacramentos. Você tem que ser batizado. Segundo, a pessoa tem que estar em estado de graça. Portanto, se a pessoa está usando o escapulário e vai levar uma vida de qualquer jeito, só eu uso o escapulário e posso fazer o que eu quiser. Pronto, já coloquei o escapulário? Garantido, né? Céu garantido. Não é assim, não é assim. Não E um dos poucos pedidos que tem é que a pessoa, sobretudo, esteja dentro das virtudes cristãs, virtudes católicas, Procurando viver leve uma a- vida. a igreja, Leva uma vida né? de... Não é também, A padre, que a pessoa vai colocar o escapulário e precisa ser um super-homem, assim, Não, que precisa, santo. a partir dali já sou Santo já. imaculado, não, Não, tenho não. pecado mais. Isso também não, né? E também não vai tá usando escapulário. Pequei, se tiver desgraça de pecar mortalmente. Então tem que Tira tirar. o escapulário. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos É só- colocar, é bom vamos colocar aqui de forma muito clara. deixar A claro, pessoa- Fica bem claro, É. porque é essa maravilha que Nossa Senhora nos dá, tão simples. A pessoa usou o escapulário, então tem que ser batizado, tem que procurar viver na graça de Deus, procurar viver na prática das virtudes. Sobretudo, o que está muito, muito vinculado ao escapulário é a prática da castidade segundo o seu estado. Se é casado, Se é casado, vai praticar a castidade se é de acordo solteiro, com o seu o estado estado, matrimonial sim. que ele está. Se é uma pessoa célibe, uma pessoa que vive o celibato religioso, é uma continência completa. Então a pessoa tem que estar Sim. vivendo, sobretudo, a virtude da castidade dentro do estado dela. Isso é uma coisa que, uma das condições para que o escapulário valha. Se um dia a pessoa teve um deslize e cometeu qualquer falta que ofendeu essa virtude, tranquilo, continua com o escapulário, vai se confessar, Nossa Senhora mantém a promessa sim, dela do não mesmo jeito. seria. Inclusive, tem pessoas que estavam em perigo em iminência de morrerem, e a pessoa estava sem os sacramentos e portando o escapulário, e a pessoa não faleceu enquanto não foi atendida por um sacerdote. Tem casos, não vou contar aqui porque tem N casos, talvez o senhor mesmo tenha pego, Sim. mas existem casos também. Então, portanto, a pessoa tem que procurar viver na virtude, e Nossa Senhora promete isso, que ela não vai morrer sem assistência do sacramento. Então, é por o escapulário
que é uma misericórdia muito grande, é uma promessa que Nossa Senhora faz, mas que a Sim. pessoa também tem que fazer a parte dela, né? Fazer a parte dela. É Nossa como o pai. parte. O pai, olha, Nossa parte. quer brincar com teu amigo? Olha, se almoçar, se comer verdura no almoço, pode fazer. Sim, é comum. Faz Ou depois parte de da fazer a tarefa de educação, casa, vai brincar. Faz parte da pedagogia e Deus tem uma pedagogia divina que ele exige uma coisinha minúscula e nos dá o céu de Olha o presente. efeito de uma coisa dessa. É o que São Luís dizia, né? Nossa Senhora nós damos um ovo e Nossa Senhora devolve um boi. retribui Né? com um boi. E sem dizer, né? Então, primeiro são essas condições, né? Agora, Sim. então, digamos, seriam as condições espirituais. Agora, então, eu procurando praticar minha castidade, se eu sou religioso, se eu sou um esposo, uma esposa, então eu quero levar direito e vou à missa, por algumas maneiras, eu vou lá e consigo numa loja religiosa e ponho. Já a promessa já está unida. Exatamente. Não, padre, a igreja como tudo que ela... Primeiramente que precisa de uma bênção. É igual um terço. Se eu compro um terço numa loja, antes de começar a rezar no terço, eu vou pedir um padre para abençoar, porque o objeto em si ele precisa de uma bênção para se tornar um objeto religioso. Esse é o escapulário. Então, o escapulário... Por isso que quando a pessoa vai usar o escapulário a primeira vez, vai receber o escapulário, que são uma distinção muito sutil aqui. Tem a bênção do escapulário e tem a imposição. Portanto, existe a bênção e a imposição do escapulário. São duas bênçãos separadas. Interessante. Que geralmente na primeira vez são feitas concomitantes, mas são duas coisas distintas. Então, muito importante isso que disse o diácono. Primeira vez que vai receber o escapulário, são duas coisas distintas, mas que geralmente são operadas Feitas juntas. É a bênção bênção no do objeto objeto e aí a imposição na pessoa. Isso toda vez que quebrar um escapulário? É isso, né? Precisa? Se for toda vez, Isso são as casuísticas, padre. Vamos lá, então. Primeira vez, a pessoa é batizada, está no estado de graça, procurando viver a castidade. Quer usar o escapulário? Vai lá, comprou. Outra coisa, tem muita gente que pensa, eu preciso ganhar o escapulário. Não, isso é uma coisa que vinha antigamente, porque como se diz que o escapulário é um privilégio, todo mundo entende que é ganhado, ninguém vai comprar um privilégio. Então, antigamente, você tinha esse costume de dizer que o escapulário a pessoa tinha que ganhar, porque ganhou um privilégio. Sim. Mas depois, e sobretudo hoje em dia, que é tudo muito sujeito a dupla, tripla interpretação, Sim, isso poderia ficar como uma coisa supersticiosa. E não é. Então, a pessoa pode comprar seu escapulário, pode ganhar, não tem problema nenhum. A pessoa comprou o escapulário. Primeira vez que a pessoa vai receber o escapulário, os 2 quadradinhos aqui, tem que ser de tecido marrom. Tecido marrom. Marrom. Tem que ser de tecido marrom. Sendo de tecido marrom, ela vai chegar para um padre ou para um diácono e pedir, padre, eu nunca recebi escapulário, você pode impor em mim? O padre vai, se ele sabe de cor, bem, se não, existe uma bênção própria para isso, não vou ler agora, Sim. mas o padre vai dar uma bênção no escapulário, tem uma bênção própria, que ele vai erigir o escapulário como um objeto sagrado, e depois ele vai rezar uma bênção sobre a pessoa e vai colocar na cabeça da pessoa. Faz a imposição. Se é muita gente, às vezes vai uma caravana na igreja, aqui na Basílica, Sim, a Basílica, no Tabor sim, acontece muita muito, gente. vem as 50, 60 pessoas, padre, pode pôr escapulário. Então, o padre pode dar bênção em todo mundo, pode dar bênção em todos os escapulários, as pés de água benta, dá bênção, e cada um pode colocar o seu. Isso. Em Ele caso- reza a oração. É nesse caso, né? O ideal é que o padre chegue lá e coloque. São cada alguns um. segundos. Isso é ideal. Mas se for muita gente, não 200 tiver como, pode ser. A pessoa pode colocar o próprio por Sim. questões de praticidade, tá bem? Sim, isso é uma coisa. E se acontecer de, por exemplo, o padre abençoou o escapulário, só que não impôs, ele foi e entregou simplesmente para a pessoa. Pronto, abençoa Às seu vezes terço. acontece isso. A pessoa vem, Às vezes padre, acontece. eu recebi o escapulário. Você pode abençoar que isso eu vou levar para minha mãe. Alguma coisa, exatamente. O padre pode dar a bênção do escapulário no objeto. Vai passar a ser um objeto bento, um objeto sacro. Mas ele Como um terço. faltou a bênção que ele tem que dar na pessoa, faltou a bênção de imposição. De imposição. E esse não pode ser via WhatsApp, não pode ser via Tem que telefone, ser. esse tem que ser pessoal. Pessoal. Então, se a pessoa chegou em casa, olha, o padre abençoou, pode colocar. A pessoa recebe certas bênçãos enquanto devoção, mas as bênçãos próprias do sacramental, o privilégio sabatino, a pessoa não recebe. Só com a imposição. Só com a imposição. do Então, padre. se a mãe quer receber, ótimo, fenomenal. Leve a mãe um dia na igreja, marque com algum padre. A bênção é super simples, é rápida, Rapidíssimo. rapidíssima. Então, é muito, muito fácil e muito bonito. É que a igreja tem um rito próprio. Então, é muito Sim, interessante. eu acho que vale a pena ler só a da imposição na pessoa. Da imposição, o padre tem aqui. Quando, no ato que o padre coloca numa pessoa, ele o recebe. Recebe. Ele diz assim, as palavras são muito simples. Recebe este escapulário, por meio do qual és admitido na família carmelita. Olha só. Isso é por isso que 80%, são carmelitas no mundo por isso. A pessoa, quando recebe o escapulário, ela passa a fazer parte da família carmelitana.
Inclusive, padre, todos os carmelos que tem no mundo, onde as freiras e os padres oferecem sacrifícios, fazem orações, a partir do momento que eu recebo o escapulário, eu sou beneficiado com as orações e sacrifícios de todos os carmelitas do mundo. Nossa. Porque eu faço parte da família carmelita. Mais um Padre, benefício. é o melhor negócio que existe, mano. Realmente. Impressionante, viu? Estão vendo? Só no dia do juízo final que nós teremos Sim. o conhecimento de todo o benefício que fez o escapulário que Nossa Senhora deu ao colocar em São Simão Stock. Impressionante. Então, e aí de Enfim, todos? vamos lá. Recebe por este meio, escapulário, por meio do qual és admitido na família carmelita, e confia no amor de tão grande mãe, Nossa Senhora do Carmo. Comporta-te de tal maneira que, com a ajuda da Santíssima Virgem, te revistas cada vez mais de Cristo. Nossa, que Portanto, é uma devoção cristológica. Uma cristológica. devoção cristológica. Cristo, que bonito. A gente ouve falar muito por aí, que tá adorando Maria e tá esquecendo de Jesus. Não. Não, Cristológica. uma Completamente devoção onde Eu Cristo estive- está no centro, cristocêntrica, Cristocêntrica. cristológica. Revestindo cada vez mais de Cristo e sua vida se manifeste na tua. Ou seja, a vida de Cristo e a vida de Nossa Senhora se manifeste na tua vida. Exatamente. Para a glória da Santíssima Trindade e para o bem da igreja e dos homens. Olha só as palavras. Portanto, eu usando o escapulário e vivendo a vida de Cristo e de Nossa Senhora em mim, eu estou beneficiando a igreja e os irmãos. Meus irmãos. Então não é uma devoção egoísta, Não é? Não é uma devoção egoísta. Caridosa. caridosa. Exatamente. Eu estou usando para o benefício meu e dos outros. Sim. Então é muito bonita a devoção, padre. Isso aqui é... Interessante. Depois, padre, tem muita gente que aparece, igual esse aqui. Muita gente pergunta, e esse aqui eu posso usar porque ele não é de tecido? Sim. Sim. E O às vezes- tecido Esse está aí, né? dentro. Ele tá dentro. E às vezes tem gente que aparece com o De escapulário metal, de né? metal. Metal, sim. Existe Metal. bastante. Pode usar ou não pode? Então, essa é uma boa tem, pergunta. tem vários que ficam na dúvida, né? Essa talvez seja a pergunta mais que todo mundo Porque- é mais cruel. Porque justamente é isso que eu estou comentando nisso, né? Por causa do tecido que simboliza o manto Porque da o Senhora. tecido Se é não uma- tem um O tecido, escapulário A Libra de é uma Maria. roupa e, apesar de ser uma armadura, não pode ser de ferro a roupa, né? Então, mas o que acontece? No pontificado de São Pio X, São no Pio início X. do século 20. XX, ele concedeu devido às missões. Porque os missionários tinham muita essa dificuldade. Para onde eles iam, imagina uma tribo no meio da África, na Índia, no próprio Brasil, e dava escapulário para as pessoas, escapulário de tecido, e aí desgasta com muita facilidade. Mas que não eram os tecidos de hoje em dia. Claro. Então, os próprios missionários pediram, olha, não podemos conceder que a pessoa use uma medalha escapulário, ou seja, um escapulário de metal, ao invés de um... E o Papa São Pio X outorgou esse direito. Aí faz a imposição com o de metal. Não. para impor tem que ser Para de tecido. impor tem que ser de tecido. Tecido. Esse- Mas se, digamos, quebrou, Aí eu pode posso ser, receber. posso colocar um de metal ou de plástico ou o que seja. Claro, sempre uma matéria digna. Como é um claro. objeto, não vou colocar um de objeto de papel. sagrado, O ideal claro. é que seja uma matéria A digna. primeira vez sempre com o tecido. e, portanto, a imposição também é só a primeira vez. Depois, se quebrou o escapulário, eu vou conseguir Isso, adquirir outro, não exatamente. preciso receber novamente. Isso é né? muito Aí, importante. sim, se a a pessoa imposição. ganha, ela pode, a próxima vez, a bênção já foi dada nela. Entendeu? Sim. Então a pessoa pode depois, comprando o escapulário, só pedir que o padre dê uma bênção, que ele vai No dar a bênção escapulário, né? objeto, e vai colocar. Tá bem? pode. É só isso, não precisa de mais nada. Interessante. Inclusive tem muita gente que tem costume, padre, muito salutar de ter 2 ou 3 escapulários. Sim, claro. Exatamente, porque Sim. Porque às vezes a pessoa fica com receio de entrar com ele para tomar banho, por exemplo, vai tomar um banho. Fica com receio de molhar o escapulário. Isso é melhor. Não sei se acaba você já tirando. pegou isso. Tem gente que pergunta se pode tirar, se não pode Então tirar. por isso, exatamente, porque a pessoa quer molhar, ela tira e vai tomar. Pode-se fazer isso? Porque desgasta mais rápido, né? Tudo que molha, É claro, seca, vai- molha, é seca, claro, mais rápido. exatamente. vai desfazendo com o tempo. E é muito bom, padre, que a pessoa tenha, de fato, 2 ou 3 escapulários. Um que ela constantemente está usando, Tá usando, outra sim. que ela usa para o banho. Acabou Sim. o banho, ela troca de volta, coloca para secar sobre a toalha. E tem um de reserva, às vezes, que a pessoa deixa em Sim, casa, claro, deixa na claro. carteira. Estourar de Sim. imprevisto. Nesse caso, esse que está de reserva, padre, pode ficar na carteira, na bolsa, pode ficar no porta-luvas do carro, isso não tem problema. Mas tem muita gente que pergunta também, eu posso usar escapulário no pulso? Exatamente. É complicado porque o próprio nome escapule já vem de escapule, ombros. ombros. E ele é uma Ombros. veste. Ninguém vai pegar uma veste, uma camisa e amarrar no pulso Um e braço, tá né? dizendo que tá vestido. Não vai falar que tá revestido, exatamente. Não. Colocar uma calça no pescoço e não, a pessoa
a veste é para ser usada. Isso. Então a pessoa tem que usar o escapulário no pescoço. No pescoço. Isso é muito importante também. E também eu acho que até pra dormir, né? Não convém tirar pra dormir, né? Então, Porque tem gente que tem meio fobia. Meio, os não sei, privilégios, o que diz a letra é que a pessoa, Nossa Senhora prometeu para aqueles que usassem o escapulário ininterruptamente. Interruptamente, exatamente. Mas já peguei casos, sobretudo pessoas que vêm, mas e se eu me enforcar? Tem umas pessoas que... Bom, Padre, quantos anos você usa escapulário? muitos anos. Se é O senhor um, também. se é um Não bebê, sabemos de alguém que morreu. Se é um bebê. se é um bebê, às vezes a mãe quer colocar o escapulário Sim. na criancinha de colo. Pode? Sim. A partir de que idade pode usar o escapulário? Então. Você tem que ser batizado pelo menos, né? Se a Tá criança não é batizado. batizada, já é um ponto. Isso, a pessoa Pode, só tá precisa batizado. ser batizado, não Sim. precisa ter o uso da razão. Então, se a mãe quiser, a partir do que a criança foi batizada, pedir que o padre faça a bênção de imposição do escapulário na criança, pode fazer. Aí sim, talvez seja um pouco mais complicado, porque para uma criancinha claro. aí é usando mais pessoa, delicado. claro. Nesse sim. caso, a pessoa pode tirar e colocar no criado mudo, pode deixar Isso. debaixo do travesseiro. Claro. Ou mesmo, sei lá, estou internado, que eu vou passar por uma cirurgia e o médico exigiu que É, tirasse. No hospital, geralmente, No hospital pedem. Sim, Pede Tem muito, enfermeiros né? que pedem, tem outros que não. Mas se pedem, não tem problema nenhum. não vai entrar em tirar. desespero por causa disso, Por né? que não tem problema? Isso é muito interessante. É uma das coisas que diferencia o escapulário do amuleto. Do amuleto, sim. Porque o aqui. amuleto, a bênção ou o benefício que a pessoa quer benefício. está no objeto. Em si, né? No escapulário, apesar da pessoa ter que usar, Nossa Senhora leva em conta, sobretudo, a devoção da pessoa. E aí é Essa questão, né? no coração. Este é o A ponto. devoção. Então, se o médico pergunta, o médico exige que tira, olha, eu não quereria tirar, tenho a devoção à Nossa Senhora que ela vai me proteger do mesmo jeito. Tranquilo, pode tirar seu escapulário e colocar do lado que Nossa Senhora vai te proteger do mesmo jeito. Exatamente. É muito, muito importante. Sobretudo porque a igreja e Nossa Senhora é mãe. A igreja propicia um negócio tão Não, pois bem-fazejo, tão Não, e lucrativo. como é importante saber como usar direito, né? Sim. Sempre a pessoa tem todas as coisas como usar. E Manual de instrução, né, padre? Manual de Todo mundo instrução. compra um aparelho novo, manual de instrução, e segue as Como instruções, seguir, né? Ou uma bula de remédio, né? Como deve tomar, né? Tem a dosagem, né? Tá tudo indicado. Agora, uma coisa como a gente vê como conhecendo, sobretudo vai vendo mais a misericórdia de Deus, né? Sim. E como este objeto está ligado desde lá do profeta Elias, né? Sim. Nos levando, né? Para a eternidade, né? Como num simples objeto nós estamos ligando, vamos dizer assim, né? É uma ligação com o céu. Sim, propriamente Nós isso. na Terra estamos ligados ao céu. No caso dessa moça que durante o assalto segurou, estava praticamente segurando a barra do vestido É, de o Nossa manto de Senhora no Nossa Senhora. céu. Sim. Por isso tanta Não, e proteção. falando em segurando para uma vez li um caso, até se eu não me engano, foi num artigo de uma edição antiga da FTD. Se não me esqueço, a editora FTD, que dizia, se não me falhar a memória, mas o caso é impressionante, de um rapaz que era muito atormentado por tirar a vida, a própria vida. E ele é francês, por tirar a vida. E um dia ele vai pensar em tirar uma vida, como é que ele vai tirar, tentar ir numa ponte ali da França, no Rio Sena. Nossa! Imagina que horror, né? É um horror. Pensar em tirar a vida, nunca, de jeito nenhum. A gente deve pensar em dar vida. Claro. Quantas, se puder dar vida às pessoas. E ele foi falar para um padre que estava com esse problema. E aqui está um conselho. Peçam bons conselhos, se abram, conte para as pessoas o que está ouvindo nesse podcast, para a pessoa ver. É um bom conselho, não sabe o efeito que isso vai ter. O que aconteceu? O padre falou, não, de jeito nenhum, eu vou lhe dar um escapulário. Explicou para ele, Nossa Senhora vai proteger o seu corpo, sua alma, vai conseguir a resolução dos problemas, etc. E o padre fez a imposição de escapulário nele. O escapulário, aquilo passou um pouco. O fato é que um dia estava tão atormentado com isso, que numa ponte em Paris, ele resolveu se jogar no Rio Sena para se matar. Nossa Mesmo Senhora. escapulário. É um horror, mas um horror. E jogou-se. Nossa. Só que ele jogou-se com o escapulário. E o livro contava que ele tentava se afogar e não conseguia. O escapulário segurava fora do... E ele de tal maneira não conseguiu que ele foi até a margem. Levantou-se com o escapulário e foi embora e procurou o padre. Mas a primeira coisa é confessar. Claro. Nossa. Confessar, porque você tentou Claro. se matar. Né? Confessar. E falou, rapaz, não faça mais
aí depois disso, ele ficou tão impressionado, quer dizer, não era o céu segurando na água. Padre, Deus tem jeito para tudo, padre, para tudo. E aí ele resolveu não fazer mais isso, é uma coisa impressionante. Depois, há um tempo, o rapaz pegou uma doença, ficou até doente na sua residência, lutando com a doença durante 1 ano ou mais, né? E com o escapulário ajudando muito, e morreu muito bem. Muito bem. Veja Olha que só, coisa. né? Agora, que segure fora da água. Eu nunca vi alguém que cai na água consegue ficar e tentar entrar. Boiando pela escapulagem. Não consegue, né? Não, é impressionante. São proteções assim e agora, sem tudo nome. isso são fatos. Agora, como aquela mudança interior, como é importante, né? Aquela E todos paz, nós sabe? precisamos de mudança, hein, padre? Quem não precisa, né? Quem chegar em casa e dizer, olha, é que ele não me conhece. Opa, primeira mudança que está precisando. Porque todos nós precisamos de mudança. Precisamos crescer mais na virtude, precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo, como diz a bênção aqui. A bênção. Precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo e com a cada Nossa vez Senhora. mais, né? Aliás, você falou aí, padre, que da bênção, né? Que é na hora da imposição, né? Mas a pessoa que recebe, ela tem alguma oração que ela tem que fazer? Tem. Diariamente ou... Quando, digamos, as primeiras promessas, o pedido que Nossa Senhora fez é que rezasse o pequeno ofício da Imaculada Conceição. Pequeno ofício. Para os clérigos, isso já era muito facilmente comutável para o ofício divino, a liturgia das horas que se rezava. Sim, claro. Mas com o tempo, para justamente facilitar para as pessoas, isso foi autorizado pela Igreja a ser substituído por qualquer outra oração que o padre estabeleça na hora da imposição. Na imposição. Então, o padre, quando vai impor, ele sempre estabelece no final uma oração que acaba sendo uma ação de graças da pessoa por tão grande benefício. Porque eu estou recebendo toneladas de graça. Eu vou fazer uma oração. Sim. E nessa hora é muito comum o padre dar 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai. Mas o padre pode perfeitamente dar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória. Pode dar 3 Ave Marias. Em honra Nossa Senhora do Carmo. Em honra Nossa Senhora do Carmo. Depende muito do padre ver na pessoa o grau de vida espiritual que a pessoa tem. Se é uma pessoa já de caminhada, pessoa da igreja, ela tem condições de rezar um pouco mais. Tem, claro. Se é uma pessoa que está ali muito incipiente na fé, se aproxima, reza uma Ave Maria. Aí vai o discernimento do padre, né? E essa oração a pessoa tem que fazer todos os dias. Todos os dias. Caso a pessoa se esqueça, não tem problema nenhum. Nossa Senhora supre com as graças do mesmo jeito. Se a pessoa não reza de propósito... É outra história, é outro problema. Ou seja, quase que é melhor tirar o escapulário que a pessoa não está acreditando. Porque não tem uma devoção. Está querendo usar como amuleto. Ela não quer. Não quer. Aí não. Mas agora, normalmente a pessoa já vai rezando, né? Salvo o caso. Então a oração é muito importante também. Agora, se por acaso, acho que pode ser o caso de alguns que estão nos ouvindo aqui agora, mas se caso ela recebeu, o padre impôs nela, só que o padre não deu nenhuma oração para ela fazer diariamente. Então ela estava, mas o padre não me deu nenhuma oração. O que o senhor recomenda? Padre, é muito simples nessa hora, sou Flaner. Por quê? A pessoa, se o padre não deu, ou se mesmo se a pessoa esqueceu, já recebi há tantos anos, passei um tempo sem rezar, já não lembro mais o que era, a pessoa vai escolher, olha só, hein? Até isso é permitido. Então agora ela pode escolher. A pessoa pode escolher algo que ela vai conseguir cumprir todos os dias. Isso é caso o padre não dê, né? Não caso que ela possa se denominar. Não. Ou se ela esqueceu, mas esqueceu de reta intenção mesmo. Olha, esqueci, não me lembro mesmo, o padre que eu recebi mora longe. O que a pessoa faz? Não precisa desesperar. A igreja, sobretudo, é mãe. Claro. Então a pessoa nessa hora pode fazer um propósito diante de Nossa Senhora e dizer, olha, eu vou rezar 3 Pai Nossos, eu vou rezar uma Ave Maria, é o que eu consigo todo dia. Mas isso ela mantém mesmo. Nossa Senhora está ali amarrada. Ligada com a pessoa. Com ela, céu ligada terra, com a pessoa. Né? Não, é fato impressionante. Que nem na água funda. Sabe que tem um caso, padre, são as mães, que às vezes os pais hoje em dia que têm crianças, os filhos em idade de juventude, assim, que é aquela fase um pouco mais complicada, adolescência. Tem um fato muito bonito na época de São Curadares, que os bailes famosos dele da época lá já eram tão imorais. E uma mãe... Século XIX, não queria que a filha fosse pro baile, a filha insistiu em ir. Depois a menina foi e acabou indo... por graça de Deus, acabou indo se confessar. E caiu justamente com São João Maria Vianney, São Curadares. Confessar com ele. E foi confessar e uma graça, porque ele discerniu na alma dela e falou, olha, você percebeu que em certa altura do baile aparecia um rapaz muito bem apessoado, que todas as moças queriam dançar com ele, e ele dançou com todos, e você ficou morrendo de ciúme porque ele não quis dançar com você. Aí ela assim... e lembra que na hora de sair, você olhou para os pés dele e saiu com que cintilaçõezinhas, assim, que ficou toda encantada? Sim, pois é. Ele não dançou com você porque você estava usando escapulário. E não era um rapaz, era um demônio. Nossa, com forma humana? Era um demônio com forma humana que não dançou com ela por causa dessa proteção que ela tinha devido ao escapulário. Nossa, que impressionante. Então, são certas proteções que
E é o que o senhor disse, acho que só no dia do juízo nós vamos dar conta de que, olha aquilo que aconteceu comigo, que eu nem me dei conta, tinha sido por causa do escapulário. Certas proteções que a gente nem... Diácono, Já acabou? Fane, nós Já teríamos acabou. muito tempo ainda. Eu acho que todos gostaram muitíssimo, porque que maravilha num objeto Tão pequeno. singelo, que produz um efeito tão extraordinário. E tenho certeza que todos que ainda não receberam o escapulário vão correr para Nossa Senhora do Carmo para Procurar o primeiro pedir a um sacerdote que coloque, todo sacerdote que está em comunhão com a igreja pode colocar o escapulário e fazer a imposição. Inclusive, padre, um fato que é muito interessante comentar, em caso extremo, se a pessoa tem perigo de morte e não tem um padre nem um diácono, um leigo pode colocar o escapulário. Muito bom dizer isso. Leigo. Eu bom, esqueci. né? Exato. Em casos Então, extremos, porque sim. a igreja é mãe, ela quer salvar todos. Quer salvar todos, sobre tudo isso. Então, vamos agradecer e que Deus lhe recompense, Amém, Nossa Senhora Padre, do a todos Carmo. nós. E aqueles que não usem, passem a usar o escapulário do Carmo. E aqueles que já usam, usem melhor ainda, com todo esse conhecimento. Né? Vamos pedir que Nossa Senhora atue no nosso interior para irmos sempre, cada vez mais, nos identificando com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Sua Mãe Santíssima, não é isso? Porque ela é a maior cópia de Jesus que existe. Sim, Que sem bondade dúvida, dela, sem que bondade de Deus otorgar uma tal maravilha a esse objeto. Temos certeza que teremos sucesso no negócio da nossa salvação. Melhor negócio da vida, Fábio. De todo o coração, queria deixar-vos agora, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, uma bênção toda especial. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria! Salve Maria. Salve Maria!